Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana de atividades e nessa semana, a gente vai começar falando sobre, já entrando, na parte introdutória aos sistemas operacionais, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar aqui sobre as motivações e os conceitos, que estão por trás dos sistemas operacionais. Vamos falar sobre a história, processo evolutivo dos sistemas operacionais. Vamos apresentar aqui os tipos de sistemas operacionais e depois a gente passa as atividades de aprendizagem para que vocês possam realizar após a leitura e o acompanhamento do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, começando, fazendo essa pergunta, na concepção de vocês. Claro que vocês já tiveram uma introdução, mas não custa nada a gente poder refletir, sobre esse componente tão importante de uma estrutura computacional, Então, o que viria a ser um sistema operacional? Então, a definição melhor que a gente encontra é essa, que é um conjunto de instruções, e aí a gente chama esse conjunto de instruções de software básico, que são executados pelo processador, e tem como principal objetivo fazer uma interface, servir de interface entre nós, usuários, e os programas e o hardware. Tá? A gente vai aprender nas próximas aulas de introdução à informática, na nossa outra disciplina, que os computadores eles utilizam o sistema de numeração binário, para representar todas as informações que são processadas por um computador. Então, uma letra que nós digitamos no teclado, ela tem uma representação binária no computador. Uma imagem também tem uma representação binária no computador. Então, todas as instruções, todas as informações que circulam entre os componentes, elas circulam através da notação binária, tá? E lá na disciplina a gente vai abordar essas questões. Então, a gente tem aí dois universos, É como se a gente tivesse, nós que falamos o português, estivéssemos de frente, com um chinês, que fala mandarim, por exemplo. Então, para que se estabeleça uma comunicação, entre pessoas que falam uma língua diferente, você precisa de um processo de tradução, não é isso? Se eu não sei falar o mandarim, a outra pessoa não sabe falar o português, a gente precisa de uma pessoa no meio, para fazer essa tradução. Então, fazendo essa analogia, o sistema operacional ele faz essa interface, ele faz essa tradução de toda a informação que nós entendemos para uma informação que os componentes do hardware, eles entendam também. Beleza? Bem, por que nós devemos estudar os sistemas operacionais? Então, qualquer área que a gente se aprofundar dentro da área da computação, inevitavelmente você vai precisar dominar e operar um sistema operacional. Esse é o primeiro motivo. O outro motivo é que o sistema operacional ele é o software mais complexo de um computador, do computador. E se a gente compreende como que esse software funciona, vai ficar muito fácil para a gente entender qualquer outro sistema. E conhecer as funções do sistema operacional facilita a vida de quem usa um computador. Então, a gente tem uma série de processos, atividades e funções dentro do sistema operacional que facilita
na hora de solucionar problemas, favorece que você consiga ajustar o sistema operacional para ter uma performance melhor, para ter uma interface melhor. Conhecer esses detalhes, favorece que você tenha um uso mais eficiente do seu computador. Outro motivo também é que os profissionais que são especializados em sistemas operacionais são profissionais bem valorizados no mercado de trabalho. É um profissional que é considerado com um nível de qualificação de destaque no mercado. E por esse motivo, é um profissional que tem aí uma boa remuneração e uma boa valorização no mercado de tecnologia. Tá? Vamos falar agora sobre as funções do sistema operacional. E a gente utiliza duas perspectivas para descrever essas funções. A primeira perspectiva, ela parte do princípio de que o sistema operacional fornece uma interface amigável entre o usuário e o hardware. A outra perspectiva é que o sistema operacional ele é responsável pelo gerenciamento e o controle de acessos aos recursos do computador. E quando eu falo recursos, eu estou falando de memória, de CPU, de acesso ao disco, enfim, todos os recursos do hardware que são compartilhados entre os diversos programas que estão em execução. Então, falando um pouco sobre essa primeira perspectiva de que o sistema operacional fornece uma interface amigável, a gente destaca que o sistema operacional favorece o desenvolvimento de programas. Tá? Como o sistema operacional ele abstrai os detalhes de como os componentes do computador trabalham, isso facilita o trabalho de quem desenvolve programas. E a gente vai ver um pouco mais à frente o porquê disso. Então, o sistema operacional também facilita a execução de programas. Então, para executar um programa, basta eu apertar um clique, 2 cliques no mouse, que instantaneamente a gente já tem uma execução de um programa. Facilita também o acesso aos dispositivos de entrada e de saída. Por exemplo, se eu quero imprimir um documento do Word, basta que eu clique também uma única vez no meu mouse, sem que eu, enquanto usuário, precise saber quais são as instruções que uma impressora precisa receber para ela fazer a impressão de um determinado documento. O sistema operacional também promove uma restrição de acessos a arquivos e sistemas. Isso aqui tem a ver com a parte de segurança. E, por exemplo, nós, quando criamos um usuário dentro do nosso computador, do nosso sistema operacional, o sistema operacional ele precisa garantir que o acesso aos seus arquivos, aos seus dados, eles não aconteçam por pessoas que não seja você. Somente você ou outra pessoa que tem um acesso ao seu usuário e sua senha é que vai conseguir ter possibilidade de abrir os seus arquivos. Fora isso, o sistema operacional impede através do controle de acesso. Outro fator importante também é que o sistema operacional ele detecta erros que acontecem no computador e apresenta esses erros de forma amigável. Então, o sistema operacional que é bem desenvolvido, quando ele se depara com uma mensagem de erro em algum componente importante do computador, ele apresenta esse erro de forma amigável, que você entenda o que está acontecendo, e muitas vezes o sistema operacional ele contorna aquela situação de erro sem que você nem saiba, em situações que não tem essa necessidade. Então, o bom sistema operacional favorece essa detecção e resposta a erros que acontecem no sistema. Outro fator importante também é a coleta de medidas. O bom sistema operacional ele fica monitorando o uso da sua memória, o uso da sua CPU, o uso de
o acesso ao seu HD, né, vai coletando essas informações e ele apresenta gráficos de uso, né, que permite você identificar que de repente você está com muitos programas em aberto, né, e aí você, tendo essa visibilidade, você busca fechar, né, algum programa e dessa forma liberar mais recursos da máquina para que você trabalhe de forma mais eficiente. Beleza? Então a gente traz aqui essa imagem, né, que é uma imagem bem representativa da importância do sistema operacional. Então na parte de cima nós temos os programas, né, e esses programas fazem com que a gente enxergue o computador, né, muito com uma interface bem amigável, né? Então nós temos, por exemplo, o pacote Office, né, o Word, os pacotes, os programas de edição de imagem, de edição de vídeo, são programas que têm uma certa facilidade no uso. Isso faz com que a gente enxergue o computador, né, com essa visão bonita e fácil de operar. Mas isso é porque nós temos o sistema operacional que abstrai, né, toda a complexidade, abstrai, né, todo o trabalho, né, por trás para você realizar as operações, né, quando a gente vai se comunicar com o rádio. Então, nós aqui em cima vemos essa visão bonita, né, porque interagimos com o sistema operacional. Daí para frente, né, do sistema operacional para conversar com o hardware, aí a situação muda de figura. Por quê? Porque o hardware, ele conversa, como a gente já falou anteriormente, ele conversa em linguagem de máquina. Então, uma única instrução, por exemplo, para a gente imprimir um documento na impressora, né, requer o envio de instruções que são compostas por uma sequência, né, considerável de zeros e uns. Né? Como a gente falou, o computador ele usa o sistema binário de numeração. Né? Então, tudo que nós fazemos, se a gente digita uma letra, isso vira um código binário, uma imagem vira uma sequência binária, ou seja, toda informação que é imputada no nosso computador, ela é convertida numa sequência de dígitos binários. E é dessa forma que o hardware conversa. Então, essa conversa entre o sistema operacional e o hardware é uma conversa bem difícil de nós entendermos. Tá? Então, o uso do computador ele se torna fácil, bonitinho, como está aqui em cima, graças à interface, né, que o sistema operacional desempenha muito bem. Tá? Então, a gente finda aí essa análise da primeira perspectiva. Na segunda perspectiva, a gente fala sobre gerenciamento e controle de acesso aos recursos do computador. Quando eu falo recursos do computador, gente, são todos os componentes físicos que existem no computador e que são compartilhados entre os programas que estão em execução. Tá? Então, aqui dentro dessa perspectiva, o primeiro papel do sistema operacional é distribuir, né, para os programas um tempo, né, de acesso a esses recursos. Então a gente sabe, por exemplo, agora da minha máquina eu tenho uma dezena de programas em execução. Então, eu tenho aqui um programa que está fazendo a gravação do vídeo, eu tenho o próprio PowerPoint, onde eu estou apresentando, esses slides, tenho o browser do navegador também que está em execução, né, e outros programas que a gente chama que rodam em background, ou seja, estão em execução, solicitados pelo sistema operacional e que eu não preciso saber da existência deles. Por quê? Porque eles são necessários para que o sistema operacional, para que a máquina ela esteja em pleno funcionamento. Então são vários programas que estão acessando memória, que estão acessando CPU, que estão acessando disco, né? E o controle desse acesso, a ordem de acesso, quem vai primeiro, quem vai depois, quanto tempo que cada programa desse vai ficar à disposição com esses recursos, tudo isso quem faz é o sistema operacional. Tá? Dentro dessa perspectiva ainda,
a gente diz também que o sistema operacional é que determina uma fatia de espaço alocado, né, para cada recurso. Então, a gente falando aqui especificamente da memória. Então, cada programa ocupa um espaço específico na memória, né, enquanto está em execução. Então, o que determina o tamanho dessa fatia de memória é o sistema operacional. E, como eu falei, controla a ordem e a prioridade de acesso aos recursos, né? Então, o sistema operacional é que vai dizer qual programa que vai executar primeiro e quem que tem prioridade de acesso aos recursos da máquina. E aqui, para finalizar, né, nessa segunda perspectiva, a gente traz essa imagem, né? Aqui em cima a gente tem programadores e analistas, a gente tem os usuários em geral, a gente tem os programas que nós utilizamos. Tudo isso aqui a gente considera que está dentro do escopo do usuário e a gente conversa com o sistema operacional, né? E daí quem fala com o hardware é o próprio sistema operacional. E aqui dentro do hardware a gente vê memória, o CPU é processador, impressora, monitor, fita e disco. Se nós ficássemos responsáveis por enviar os comandos, né, para esses recursos, né, o uso do programa, do computador do jeito que nós conhecemos hoje seria inviável. Tá bom? Então, salve o sistema operacional que nos facilita e possibilita aí que nós utilizemos esse recurso de uma forma tão importante nas nossas vidas. Então, vou parar aqui o vídeo, gente, tá? Para ele não ficar muito longo. E a gente continua na sequência falando sobre a história, né, dos sistemas operacionais, tá bom? Então, eu vou fechar aqui e a gente continua no próximo. Ok? Um abraço e até mais.